Olá galera, meu nome é Miguel Nogueira e eu tô aqui hoje para apresentar para vocês doença do refluxo gastroesofágico. Aí você me pergunta, sim Miguel, por que eu tenho que assistir doença do refluxo gastroesofágico? É simples, a doença do refluxo gastroesofágico, como vocês sabem, está dentro da gastroenterologia. E a gastroenterologia, pessoal, é um dos assuntos mais abordados nas provas de residência médica do país. E você tem que saber DRGE para você passar na sua faculdade, meu querido, também. Porque você tem uma cadeira de gastroenterologia. Dentro do módulo de gastroenterologia, DRGE é um dos assuntos mais importantes. Você tem que dominar tanto para passar na sua provinha, como para abordar o seu paciente no seu ambulatório, que com certeza você vai ter um paciente com DRGE na sua vida. Antes de começar a aula, eu quero que você saiba alguns conceitos importantes. Eu quero que você saiba e grave na sua mente que aqui no Ocidente, a DRGE é um dos distúrbios do trato gastrointestinal superior mais comuns. E eu quero que você saiba também que o aumento da prevalência de DRGE está correlacionado com o aumento da prevalência de adenocarcinoma esofagiano. Então, nada melhor do que para começar a nossa aula, eu enquadrar vocês dentro do cenário como você vai ser abordado com a DRGE. Eu trouxe só para vocês uma questão de residência. Veja a questão. Em relação à doença do refluxo gastroesofágico, nossa famosa DRGE, é correto afirmar que o item A DRGE é uma doença potencialmente curável com tratamento clínico? É a afirmativa A. Afirmativa B. A maior parte dos portadores da DRGE apresenta erosões esofágicas ao exame endoscópico. O item C. Não há correlação entre piora dos sintomas e o aparecimento do esôfago de Barré. O item D. A prova terapêutica com IBP por 4 semanas deve ser utilizada em todos os pacientes com sintomas de DRGE. E o item E fala que a pH-metria esofágica é indispensável para o diagnóstico da DRGE. Então, pessoal, achou essa questão fácil? Achou difícil? Acha que tem 2 itens corretos? Que é o... Quem já leu sobre o assunto acha que tem 2 itens corretos? A gente vai comentar os detalhes da questão ao final dessa aula. Então não perde. Fica atento e segue o raciocínio que a gente vai passar para ti ao longo dessa aula. Pessoal, para iniciar a falar de DRGE, eu quero que vocês saibam os conceitos. O que é, Miguel, a DRGE? Pessoal, DRGE, ela agrupa um conjunto de distúrbios, veja só, conjunto de distúrbios, sinais, sintomas, por exemplo, que é explicado através do refluxo gastroesofágico. Isso mesmo, o refluxo gastroesofágico explica esse conjunto de sinais e sintomas e complicações que são associados a estes. E eu quero que você grave agora também na sua mente 2 conceitos importantes. Eu quero que você saiba quando o paciente vem para você com um refluxo fisiológico, quero que você diferencie este refluxo fisiológico do refluxo patológico. Então, nada melhor do que trazer você para dentro do cenário clínico, de como isso realmente acontece. Então, a gente tem o paciente 1 e o paciente 2. A gente vai distinguir neles qual é o fisiológico e qual é o patológico. A gente tem que no paciente 1 é um Anderson, de 38 anos, e ele refere que após um churrasco no final de semana, apresentou episódios de refluxo, referindo gosto amargo na boca. O Anderson diz apresentar esse sintoma somente após dietas muito copiosas. O paciente negou qualquer outra queixa. Então o Anderson é aquele paciente que é muito preocupado com a saúde. Ele foi ao médico para dizer, doutor, ontem eu tive um refluxo. Doutor, semana passada eu comi muito e tive um refluxo. Já o paciente 2, vamos ver. Bruno, 42 anos, ele relata que há 3 meses vem apresentando quadros de azia e pirose. Aqui eu faço uma pausa para você. Gente, tu sabe o que é azia? Tu sabe o que é pirose? Grava agora esses 2 conceitos na tua cabeça. Azia é queimação epigástrica. Pirose é queimação retroesternal. Isso mesmo. Azia epigástrica, pirose retroesternal. Não esquece. Voltando ao caso do Bruno. Então o Bruno tem 42 anos. Ele relata que há 3 meses vem apresentando quadros de azia e pirose, que pioram após refeições e ao deitar depois das dietas. Bruno relata que o quadro está afetando suas atividades diárias e o seu bem-estar. Gente, ficou claro. Aqui a gente já sabe quem teve o episódio de refluxo fisiológico e sabe quem teve patológico. Você é da medicina, você sabe quem é que tá mais complicado dos dois. Então, o Anderson, de 38 anos, tem um refluxo fisiológico. O que é que eu quero que vocês saibam no refluxo fisiológico? Gente, vocês têm que saber que o refluxo fisiológico está relacionado aos mecanismos da eructação. Isso mesmo. Refluxo fisiológico está relacionado aos
aos mecanismos da eructação. Que é eructação? Famoso arroto, nome popular de arroto. Esse refluxo, ele é fisiológico. O paciente só vai ter quando tiver uma hiperdistensão gástrica, quando tiver, como o Anderson fez, dietas copiosas, pontuais, que não vão causar sinais, sintomas a longo tempo. Já nosso paciente 2 é um paciente típico de DRGE, é o nosso paciente típico da patologia que a gente está abordando. A gente vê que o paciente está com a qualidade de vida prejudicada por conta dos episódios de refluxo. Então, a gente já gravou aqui os conceitos importantes da DRGE. A DRGE ocorre quando o refluxo gastroesofágico, se a gente pegar o conceito de Roma, já inclui o refluxo duodenogástrico como sendo causadores de sintomas e complicações que podem estar ou não associadas no momento do diagnóstico. Então a gente vai falar para vocês um pouquinho agora da epidemiologia da DRGE. A epidemiologia da DRGE eu já dei um ponto importante antes de começar a aula. O que foi? Eu falei para vocês que a DRGE é o distúrbio mais comum do trato gastrointestinal superior aqui no Ocidente. Isso mesmo, pessoal. DRGE é o distúrbio do trato gastrointestinal mais comum aqui no Ocidente. E eu trouxe um dado que responde por 75% das esofagopatias. Isso mesmo, DRGE responde por 75% das esofagopatias. Sim, Miguel, e por que tu colocou essa figurinha embaixo desse dado? Gente, eu quero que vocês tenham em mente os fenótipos mais comuns de piora ou de acometimento ou prevalência da DRGE. A gente sabe que nessa primeira imagem a gente tem um obeso, um gordinho. Gente, o IMC elevado aumenta a gravidade da DRGE. Eu não tô falando pra você, escuta, eu não tô falando pra você que o cara ser gordinho, ele vai ter DRGE. Não. Eu tô falando que o aumento de IMC piora os sintomas da DRGE. Aumenta a gravidade da DRGE. O segundo, um velhinho, um senhorzinho. Miguel, você tá me dizendo que a DRGE só acomete idoso? Só acomete pessoas velhas? Não. A DRGE, pessoal, atinge qualquer faixa etária. Criança, jovem, adulto, idoso. Mas eu quero que você saiba que a prevalência da DRGE aumenta com o aumento da idade. Miguel, e a grávida, o que é que tem a ver? Pessoal, a grávida tem dois fatores importantes. O estado gravídico, tanto aumenta a pressão intraabdominal, como pelo útero gravídico. O útero gravídico causa aumento da pressão intraabdominal e aumenta as gravidades da nossa DRGE. E o estado gravídico tem progesterona elevada. A gente sabe que a progesterona elevada causa hipotonia no meu esfíncter esofagiano inferior. Isso mesmo, então o estado gravídico tem dois motivos. Por último, o bebezinho, as famosas gofadas. Eu sei que você já levou uma gofada na vida porque você provavelmente já pegou uma criança. Miguel, por que a criança gofa tanto? Pessoal, a explicação hoje mais aceita para a criança gofar tanto é o simples fato da imaturidade do seu esfíncter esofagiano inferior. Isso mesmo, o esfíncter esofagiano inferior é a explicação mais aceita, é que a criança tem uma imaturidade deste. Por isso, causa os episódios de gofada, episódios de refluxo no lactente. A prova é tanto que até 60% se resolvem até o primeiro ano de vida. 60% até o primeiro ano e mais de 90% se resolve até os 4 anos de idade. Como eu falei para vocês antes de iniciar a aula, os pacientes que têm DRGE têm prevalência elevada de neoplasias esofagianas. Por isso que eu coloquei risco aumentado para um tipo de tumor específico, adenocarcinoma de esôfago. Sim, Miguel, e aí? Ele tem DRGE e tem um risco elevado, mas qual é o motivo? O que é que me explica isso? Pessoal, tem uma sequência. Eu vou passar agora para ti essa sequência e grava, que geralmente cai nas provas de residência e geralmente é o que teu professor vai colocar na tua questão aberta da faculdade, ou então tu vai ser cobrado lá na tua questão de residência. Pessoal, o primeiro ponto importante é: eu tenho um epitélio esofagiano normal, o meu refluxo ácido vai me causar uma esofagite erosiva, ou seja, o meu contato do ácido com o meu epitélio esofagiano estratificado íntegro vai causar lesões. Por quê? O ácido gera necrose. Necrose produz a lesão típica da esofagite erosiva. Segundo, o paciente, quando chega nesse ponto, ele pode
podem melhorar, ou seja, voltar ao seu epitélio estratificado normal, ou progredir. Só que o corpo entende que, poxa, eu tô sendo agredido naquela região, eu tenho que me proteger. O que é que o corpo faz? Faz uma transformação tecidual. Colocando em nome mais bonito, colocando em linguagem científica para você, o corpo causa uma metaplasia. E o nome dessa metaplasia, gravemente, que é o que vai cair, é metaplasia intestinal. E se essa metaplasia intestinal ocorre no terço inferior do teu esôfago, a gente tem outro nome, é o esôfago de Barré. Não esquece que é uma imagem do esôfago de Barré. E eu quero que vocês saibam que esse epitélio tem mais chance de sofrer o que a gente chama de displasia. Por isso que os pacientes que têm esôfago de Barré têm 50 vezes mais chance de evoluir para um adenocarcinoma, que é o nosso último estágio. E aqui, gente, alguns dados epidemiológicos. Eu trouxe para você saber que quem tem risco maior de chance de ter adenocarcinoma é o paciente que tem esôfago de Barré. Mas o paciente que tem pirose diária tem um risco mais elevado em relação ao paciente que tem pirose mensal, mas ambos perdem para a prevalência do esôfago de Barré. Miguel, o que é isso? É o fitoplâncton, tá querendo me explicar botânica agora? Não, pessoal. Aqui é o nosso bacilo gram-negativo, que se chama Helicobacter pylori. O que é que o Helicobacter pylori, Miguel? Tá dentro da patologia, tá fazendo dentro da patologia da DRGE. Pessoal, eu quero que vocês saibam aqui. O Helicobacter pylori, ele atinge as glândulas que produzem ácido. E esse Helicobacter pylori produz uma pangastrite. Essa pangastrite leva à atrofia das glândulas e redução da secreção ácida. Ou seja, o meu pH vai se elevar naquele meio. Isso é um fator protetor para meu paciente não progredir com adenocarcinoma. Agora, pessoal, uma parte muito importante da aula. Boa parte das questões vão se enquadrar aqui dentro e eu quero que vocês tenham em mente quais são as principais causas da minha DRGE. Eu quero que vocês não esqueçam que a principal causa de 70% a 80% de DRGE é relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior não relacionado à deglutição. Isso mesmo, essa é a principal causa, 70% a 80%. E corresponde a 90% dos episódios de refluxo de pessoas normais que não têm hérnia de hiato. Outra coisa que eu quero que você saiba, que o relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior não relacionado à deglutição, ele pode vir ou não associado à esofagite. Caso venha associado à esofagite, essa esofagite geralmente é leve. Por quê? Porque o tempo de exposição ao ácido é pouco nesse paciente que tem esse mecanismo patogênico. Geralmente, o tempo de abertura desse esfíncter é um pouco superior a 10 segundos. Por isso que o paciente vai ter uma esofagite geralmente leve. E eu quero que você saiba que o segundo mecanismo fisiológico mais comum é a nossa hipotonia verdadeira do esfíncter esofagiano inferior. A gente sabe que a pressão normal nesse esfíncter geralmente vai entre 10 milímetros de mercúrio a 30 milímetros de mercúrio. Na hipotonia verdadeira, nós temos pressões inferiores a 10 milímetros de mercúrio. E eu quero que você grave na cabeça que a hipotonia verdadeira do esfíncter esofagiano inferior, quando presente, ela causa esofagite. Geralmente causa esofagite. E essa esofagite é moderada a grave. Geralmente grave nesses pacientes. E uma das causas de hipotonia verdadeira é a esclerose sistêmica. Outras causas estão relacionadas a drogas, como por exemplo, progestágenos, porque a gente viu lá no estado gravídico que a progesterona causa hipotonia desse meu esfíncter. E outras drogas, por exemplo, como antagonistas do cálcio e nitratos, podem levar essa hipotonia verdadeira e complicar meu paciente com uma DRGE. Outra causa importante, pessoal, que vocês têm que ter em mente é que os pacientes com hérnias de hiato podem ter DRGE. Escutem, podem ter DRGE. Eu não estou falando para você que o paciente que tem hérnia de hiato tem DRGE. Não, mas grava na mente que o paciente que tem hérnia de hiato, quando tem DRGE, essa DRGE é grave. Isso mesmo, essa DRGE
é grave. Mas por quê, Miguel? Gente, o esfíncter esofagiano inferior, ele tem um suporte do diafragma crural, que está em volta dele. Nessa minha hérnia de hiato, o que é que acontece? O meu esfíncter esofagiano inferior geralmente vai estar acima desse meu suporte diafragmático. Por isso que os pacientes têm DRGE grave quando está associado à hérnia de hiato. E pode ter também, nesta patologia, uma coisa que a gente chama de refluxo, ou seja, o refluxo que foi para a bolsa herniária pode refluir subindo o trajeto do esôfago. Gente, tem outras patologias que também podem estar relacionadas com a patogênese. Ou um exemplo é a nossa diminuição da depuração esofágica juntamente com a diminuição da função salivar. Um exemplo típico é nossa síndrome de Sjögren, reduzindo o nosso clareamento esofagiano, porque a gente sabe que a saliva produz bicarbonato e esse bicarbonato, como o Ronaldo explica aí nos vídeos, é básico e que serve para neutralizar o meu ácido que reflui. Isso mesmo, como nos pacientes que têm uma diminuição da função salivar e diminuição da minha depuração esofagiana, a gente tem uma diminuição do nosso clareamento, por isso que piora e é um dos mecanismos patogênicos da DRGE. Você tem que saber qual é o conteúdo que está sendo refluído, porque ele está diretamente relacionado com a DRGE. Tem que ver se o paciente tem retardo do esvaziamento gástrico e tem refluxo do adeno gástrico. Gente, grava na mente, quando a bile reflui, é cruel para o paciente. E agora, pessoal, eu vou atualizar vocês com um novo conceito de pesquisas recentes, que é o conceito de acid pocket. Miguel, como foi que surgiu esse conceito? Pessoal, a gente sabe que após as refeições, até 3 horas, o bolo alimentar entra em contato com o nosso conteúdo gástrico, com o nosso suco gástrico. Gente, e um bolo alimentar é básico. O bolo alimentar, quando entra em contato com o nosso conteúdo gástrico, o que é que faz? Ele aumenta o pH, ou seja, diminui aquela minha acidez. Mas o que foi que se viu? A gente viu que os pacientes, até 3 horas após as refeições, eles pioram os sintomas. Poxa, Miguel, mas se o meu ácido, que era para ser ácido, tá menos ácido, por que tá piorando meus sintomas? É aqui que entra para vocês o conceito de acid pocket. Gente, o acid pocket é o ácido que é produzido pelo fundo gástrico que fica sobrenadando. E quando tem a contração juntamente com minha hipotonia ou meu relaxamento transitório do esfíncter, quem reflui é o ácido limpo e seco. Por isso, meu paciente, após as refeições, piora os seus sintomas de DRGE. Pessoal, agora as coisas clínicas que são importantes. Como é que o meu paciente vai chegar para mim no consultório? Quando é que eu vou pensar que o meu paciente tem uma DRGE? Pelas manifestações clínicas, vai estimular o teu raciocínio clínico a chegar no teu diagnóstico principal. Não esquecendo dos diagnósticos que podem ser prováveis, caso não seja DRGE, porque a gente vai ver que a DRGE mimetiza muitas patologias. Então vamos ver quais são as manifestações típicas de DRGE. Pirose e regurgitação. Uma grande parte, boa porcentagem dos teus pacientes vai chegar somente com pirose e regurgitação. E quando ele chegar com manifestações atípicas, nem sempre tu vai achar que ele tem DRGE. É por isso que tu tem que saber para tu ter diagnósticos diferenciais de DRGE quando ele mimetizar outras patologias. A gente tem manifestações atípicas pulmonares, otorrinolaringológicas, orais, que se manifestam. Nas pulmonares, por exemplo, pode ser um asma, ou o paciente pode ter um pigarro, pode ter asma piorado por uma DRGE. Nas minhas otorrinolaringológicas, a gente tem rouquidão e otite. Nas minhas manifestações orais, a gente pode ter uma erosão dentária sendo causada por uma DRGE. Que absurdo! Mas você tem que ter em mente que DRGE mimetiza várias patologias e que pode ser diagnósticos diferenciais de muitas situações. Outra coisa, pessoal, que eu quero que vocês tenham em mente no seu raciocínio clínico, não é nem para a prova, é para o seu raciocínio clínico, é que a disfagia não é muito comum, mas quando a disfagia está presente, ela sugere complicações para você. Ela vai estar te dizendo: nossa, teu
paciente tem uma DRGE, Miguel, e tá complicada. Presta atenção no sintoma disfagia, que é 1/3 dos casos. Você pode levantar a hipótese: ah, meu paciente, será se ele tá com estenose? Será se meu paciente já tá evoluindo para um adenocarcinoma? Será se meu paciente não tem só um edema devido ao ácido? Ou então você pensar, por exemplo, em um distúrbio motor desse paciente que se apresentou com sintomas de DRGE e tem disfagia. Outra coisa importante, pessoal, vocês têm que saber é que a DRGE pode vir junto de dor precordial. Ah, Miguel, DRGE causa infarto? Não. Você tem que ter em mente esse conceito, porque cardiomiócito é mais importante do que tecido esofagiano, é óbvio. Então você tem que abordar o paciente que tem angina pectoris, fazendo diagnóstico com DRGE mais rápido. Ou seja, o meu paciente com DRGE pode esperar, mas o meu paciente com angina não pode esperar. Não esquece que DRGE pode vir com dor precordial. E o meu paciente pode vir também com anemia ferropriva. Por quê, Miguel? Oxi, o paciente pode ter uma esofagite erosiva grave, ou seja, perdas sanguíneas através do meu TGI de forma crônica, que evoluiu para uma anemia ferropriva. Quero que vocês saibam, não é muito importante, mas gravemente, que as síndromes extraesofágicas comprovadamente associadas a DRGE é a nossa tosse crônica, nossa laringite, asmas e erosões dentárias. As outras estão associadas, mas aqui realmente são comprovadas, são essas que eu acabei de falar para vocês. Então, pessoal, eu já falei para vocês sobre conceitos da DRGE, falei da patogênese da DRGE, falei das manifestações clínicas da DRGE, e eu quero que vocês tenham em mente também alguns diagnósticos diferenciais para a DRGE, porque com certeza naquele teu cenário clínico, colhendo a tua historinha, o teu professor pode me dar um diagnóstico diferencial. Geralmente os professores pedem: eu quero um diagnóstico diferencial. Então, trouxe para vocês alguns diagnósticos diferenciais para você dar diante do seu paciente que tem suspeita de DRGE. E o diagnóstico diferencial, pessoal, é importante que nem sempre o teu plano A está certo. Em medicina, as coisas tendem a uma solução, mas nem sempre é o que você está pensando. Então, você tem que ter diagnósticos diferenciais na sua cabeça. Entre eles estão esofagites, por exemplo, uma esofagite infecciosa ou uma esofagite eosinofílica que seja diferente daquela esofagite erosiva da minha DRGE. A gente pode ter como diagnóstico diferencial também úlcera péptica, distúrbios motores de esôfago, doença coronariana, caso o teu paciente se apresente com uma dor torácica. Pessoal, agora a gente chegou no ponto da aula, que é o ponto de dar o diagnóstico do teu paciente, seja ele o diagnóstico clínico ou teu diagnóstico por meio de exames complementares. Eu quero que tu saiba que o teu diagnóstico clínico tu vai dar através da anamnese. Isso mesmo, a gente pode diagnosticar o nosso paciente com DRGE apenas conversando com ele. Então, o que é que a gente tem que ter em mente? Que se o paciente tiver pirose, que é uma queimação, como eu já te falei, retroexternal, pelo menos uma vez por semana, num período mínimo de 4 a 8 semanas, tu já está embasado a tratar esse teu paciente com IBP, fazendo o nosso famoso teste terapêutico. Lembra uma coisa importante: o teste terapêutico tu vai fazer de cara no teu paciente que tiver idade menor do que 40 anos. Isso mesmo, idade menor do que 40 anos. Por quê? Porque esse teu paciente tem um risco menor de ter no diagnóstico alguma complicação ou até mesmo adenocarcinoma esofagiano. Então, tu vai dar para ele o teste terapêutico. Sim, Miguel, como é o teste terapêutico? Tu vai começar o tratamento, tu vai dar IBP pro teu paciente, tu vai dar o teu omeprazolzinho e vai ver se ele vai responder ou não. Como é que eu sei que ele respondeu? O teu paciente vai responder ao teste terapêutico quando ele tiver uma redução dos sintomas maior do que 50% na primeira à segunda semana após o uso do teu inibidor da bomba de prótons. Isso mesmo, e não esqueça que o teste terapêutico é o principal teste confirmatório da DRGE. Aqui eu trouxe alguns IBPs para que vocês saibam
quais são as doses padrões para cada um. Tem que saber em mente, tu não pode esquecer, que é do teu omeprazol, que é disponibilizado pelo teu serviço de saúde pública. O omeprazol, a dose dele é de 40 miligramas, pode ser usado 1 a 2 vezes por dia. Agora eu quero te dar outro passo importante. Meu paciente não respondeu ao meu teste terapêutico, meu paciente tem uma pirose há mais de 20 anos e nunca antes tinha feito uma investigação clínica. E o meu paciente, eu já suspeito que ele tem complicações. Então, pessoal, tu não vai poder abordar ele, ou vai poder abordar no primeiro momento, apenas com o teste terapêutico. Tu tem que vir para tu tem que ter em mente outros métodos diagnósticos, como a endoscopia digestiva alta, que a sua principal finalidade é investigar as complicações. E aqui, pessoal, a gente trouxe para vocês as indicações da endoscopia digestiva alta na nossa doença do refluxo gastroesofágico, que é quando o paciente tem sinais de alarme, por exemplo, anemia, perda de peso, são alguns dos sinais de alarme que vai te levar a pedir a tua endoscopia digestiva alta. Quando o paciente apresenta uma refratariedade ao tratamento, como por exemplo o teste terapêutico, se ele falhou, tu pode, vamos ver o que está acontecendo nesse esôfago, então vamos olhar o esôfago. Quem faz isso é a endoscopia. Quando o teu paciente tiver uma pirose prolongada, mais de 10 anos, por exemplo, mais de 20 anos, e nunca antes tinha feito uma pesquisa clínica para a sua condição, você está embasado a já pedir uma endoscopia. Quando o teu paciente tiver sintomas intensos, associados a vômitos, por exemplo, te embasa também a pedir esse exame complementar. Outro é o histórico de CA, o histórico de câncer, principalmente o câncer gastrointestinal. Isso são as indicações que você deve ter em mente antes de pedir uma endoscopia digestiva alta para o teu paciente. E eu quero que vocês saibam que, questão de prova, pessoal, quero que vocês saibam que os achados clínicos da nossa endoscopia nem sempre são correlacionados com a nossa sintomatologia. Isso mesmo. Eu posso ter, numa endoscopia digestiva alta, um achado de esofagite erosiva grave. E o meu paciente não sentir praticamente nada. E como eu posso ter um epitélio esofagiano normal e meu paciente ser altamente sintomático. Então, eu quero que vocês saibam que nem sempre os achados clínicos da endoscopia condizem com a clínica do meu paciente. Uma endoscopia normal não descarta a DRGE. Porque eu expliquei aqui, os achados clínicos e a sintomatologia nem sempre estão correlacionados. Por isso que a EDA normal não descarta a presença de DRGE. E eu quero que vocês saibam que tu pediu tua endoscopia, mas o teu médico que fez a endoscopia detectou uma esofagite erosiva, tu manda voltar, porque tem que ser biopsiada aquela lesão. E a alteração histopatológica, quando vier o resultado mais comum, é o aumento do espaço intracelular, daquele epitélio esofagiano. Essa é a alteração mais precoce. Não esquece que é questão de prova. Pessoal, aqui eu trouxe as principais complicações que eu vou ver na minha endoscopia. Quais são as complicações? Esofagite, esôfago de Barré, estenose péptica, são as principais complicações que eu vou ver na minha endoscopia. Mas eu quero que vocês saibam que tem uma coisa importante, que são classificações endoscópicas. Eu não estou te obrigando a saber, porque geralmente eu vi questões sobre isso em provas de subespecialidades. Mas eu quero que você saiba, e não deixe de dar uma lida quando a gente disponibilizar o material, nesse slide. O que você tem que saber daqui? Que a classificação de Savary-Miller é a mais utilizada. Mas não esquece, tem a de Savary-Miller e tem a de Los Angeles. Savary-Miller é dada em números, que variam de 0 a 5. E Los Angeles é dado em letras,
que varia de A, B, C ou D. Não esquece. E dá uma lida quando a gente disponibilizar o material nessas tabelas. Pessoal, quero que vocês saibam também do segmento endoscópico naquele meu paciente que tem DRGE. Quando eu solicitar o exame, eu quero que vocês saibam que, caso o meu paciente não tenha displasia, eu vou pedir outra endoscopia 1 ano depois. E se essa minha endoscopia vier normal, eu vou pedir a cada 2 a 3 anos. Fica a teu critério a frequência de tempo que tu vai pedir. Mas caso eu tenha uma displasia de baixo grau, eu vou ter que acompanhar melhor esse meu paciente. Sim, Miguel, como eu acompanho melhor? Pedindo uma endoscopia digestiva alta a cada 6 meses. Por quê? Porque, pessoal, ele já tem displasia de baixo grau. Eu tenho que acompanhar melhor esse paciente porque ele tem um risco aumentado de evoluir para adenocarcinoma. E quando o nosso paciente tiver uma displasia de alto grau, tu já pode abordar. Tu tem que fazer a terapia endoscópica ou então uma esofagectomia. Espero que tenha gravado em mente os conceitos principais que são cobrados de endoscopia digestiva alta como exame complementar na DRGE. Pessoal, agora a gente vai falar do exame padrão ouro da DRGE, que é pH-metria de 24 horas. Esse exame tem especificidade e sensibilidade maior do que 90%. É um exame top, é um exame muito bom, excelente. Mas eu não vou pedir para todo mundo, pessoal. A gente viu que o diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico. Quando é que eu vou pedir? Quando eu vou fazer o meu pré-cirúrgico. Por quê, Miguel? Eu tenho que saber, através de uma pH-metria de 24 horas, que meu paciente tem refluxo ou não. Gente, a única forma de você ter certeza que o paciente tem refluxo é verificando diretamente o pH da minha mucosa esofagiana. Quem faz isso? pH-metria de 24 horas. Então aqui são as indicações: pré-cirúrgico, que eu te expliquei, pós-cirúrgico sintomático. Eu tenho que ver, minha cirurgia foi feita, mas eu estou com refluxo ainda. Então eu vou analisar no meu pós-cirúrgico uma pH-metria de 24 horas. Quando o meu paciente tiver sintomas atípicos, para investigação, pede pH-metria de 24 horas. Quando o meu paciente tiver refratariedade ao tratamento, assim como eu vou pedir uma endoscopia, eu posso estar embasado a pedir uma pH-metria de 24 horas. Pessoal, a pH-metria de 24 horas, ela pode estar associada a outro exame complementar, que vai fazer um auxílio na minha busca, um auxílio no meu diagnóstico. Por quê? Porque eu vou caracterizar melhor aquele meu líquido refluído. Sim, Miguel, que exame é esse? É a nossa impedanciometria esofagiana. Geralmente é feito junto com a nossa pH-metria de 24 horas. E o que é que ela te diz? Ela te diz a natureza do conteúdo refluído, tanto a natureza física quanto a natureza química. Então, tu tem que associar esse exame caso tu queira fazer uma busca mais detalhista. E não esquece, gente, que caso o meu refluxo não seja ácido, você tem embasamento teórico para pedir tratamento cirúrgico. Por quê? Porque o meu tratamento cirúrgico vai eliminar as minhas duas causas de refluxo, tanto o refluxo ácido quanto o refluxo não ácido. Outro exame complementar é a esôfagomanometria. Pessoal, esse exame está aqui, mas ele não serve para o diagnóstico de DRGE, mas ele auxilia no planejamento cirúrgico. Como? Encontrando onde é que está o meu esfíncter esofagiano inferior. É através da nossa esôfagomanometria. Ela vai medir o local que tem maior pressão, é o local do nosso esfíncter esofagiano inferior. Quando eu vou indicar
Quando eu quiser localizar o meu esfíncter para pH-metria de 24 horas, que é onde vai ficar a parte final para fazer a pesquisa. E quando o meu paciente for fazer um pré-cirúrgico, como eu falei, para detectar onde é que está o esfíncter. E quando eu estiver suspeitando de um distúrbio motor no meu esôfago. Por quê? Porque eu vou medir a pressão através do meu exame. Eu vou saber se está tendo ou não um distúrbio motor naquele paciente. Outro exame, pessoal, que é muito utilizado, mas é excelente para quando a DRGE vem associada à hérnia de hiato, é a esofagografia baritada. Como é que a gente faz? A gente dá um contraste, o paciente ingere e a gente faz uma radiografia. É bom para saber se a tua hérnia de hiato, quando presente, é causada por deslizamento ou por rolamento, ou então quando é causado pelos dois em união, que é a nossa hérnia de hiato mista. Pessoal, já falei dos exames complementares, o que é importante e o que vai cair na tua prova. Agora eu vou falar de algumas complicações da nossa DRGE. E eu vou falar, pessoal, das principais. Fica atento, que são as principais complicações da nossa patologia, que é estenose péptica de esôfago, que corresponde a 5% dos meus pacientes que têm uma esofagite erosiva e geralmente está associado à disfagia. Mas isso aqui tu já sabe, porque eu te falei que disfagia geralmente te diz que a tua DRGE está complicada. E como é que a gente faz o tratamento? Geralmente, o tratamento é feito por dilatação endoscópica e IBP a longo prazo. Coloquei entre parênteses que alguns autores, eles te embasam a usar IBP em dose dobrada nesses pacientes que têm estenose péptica de esôfago. Outra complicação comum da DRGE é a úlcera esofágica, porque eu já te falei, esofagite erosiva causada pela presença do ácido levando à necrose. Pode causar uma ulceração. Geralmente esses pacientes têm odinofagia e anemia ferropriva, por perda crônica de sangue. Quero que você saiba que asma relacionada à DRGE, geralmente você tem que fazer um teste terapêutico com a dose dobrada e você está embasado a fazer pH-metria para relacionar o teu refluxo com os teus sintomas. Tu tem que saber, nessa hora o paciente começou a tossir muito. Será se está refluindo muito ácido nesse momento? Por isso que tu vai associar a pH-metria nesses pacientes asmáticos, que pode tanto ser causado pela DRGE, como pode ser piorado pela DRGE. Outra causa que eu já deixei bem clara para vocês, expliquei a fisiopatologia, é o nosso esôfago de Barré, que tem uma chance elevada de produzir adenocarcinoma esofagiano. Essas são as principais complicações da DRGE. Agora, pessoal, digamos que é a parte que tu vai mais usar na vida. É a parte do tratamento da DRGE. Porque eu sei que tu sabe quase que de cara qual é aquele teu paciente que tem DRGE. E agora tu vai saber como é que tu vai tratar o teu paciente com DRGE. Miguel, já sei. A gente dá IBP. A gente dá omeprazol para o paciente. Não é só isso não, pessoal. A gente tem vários tratamentos. A gente tem um dos principais, que são medidas anti-refluxo. Quais são? Elevação da cabeceira, ou seja, o paciente vai dormir com o pescocinho inclinado de 10 a 20 centímetros. É o ideal. Tem que fazer restrições alimentares, porque tem alguns alimentos que diminuem ou então aumentam a acidez estomacal, ou então diminuem a tua contração e a tua tonicidade do teu esfíncter. Por isso que tu vai fazer algumas restrições alimentares, tu vai evitar deitar depois da dieta, tu vai indicar o paciente a fracionar sua dieta. O paciente que deixava para comer tudo,
em 1 hora concentrada, tu vai falar, não, vamos melhorar, vai comer de 3 em 3 horas. Então, pessoal, você está embasado a pedir para o seu paciente, caso ele fume, cessar o tabagismo, porque é uma medida também anti-refluxo. Você pode pedir para o seu paciente evitar associar líquidos à dieta, evitando assim a hiperdistensão gástrica e diminuindo os episódios de refluxo. Você pode também pedir para que ele reduza seu IMC, caso o seu paciente tenha um sobrepeso, ou seja, obeso, porque a gente viu lá na epidemiologia que o aumento do IMC está intrinsecamente relacionado com o aumento da gravidade da DRGE. E a gente pode pedir para o paciente evitar drogas que relaxem o esfíncter esofagiano inferior, como por exemplo nitratos, progesterona, antagonistas beta e antagonistas do cálcio, que a gente viu lá na hipotonia verdadeira do esfíncter esofagiano inferior, na nossa patologia da DRGE. Agora eu quero que vocês saibam do arsenal farmacológico que vocês têm para tratar a DRGE. Eu não vou falar farmacologicamente de cada classe, não. Vou só te dizer quais as armas tu pode usar para tratar a tua DRGE. A gente pode indicar um bloqueador dos receptores H2, principalmente em crianças, porque crianças têm contraindicação para tomar IBP, então tu pensa num bloqueador H2. Um exemplo clássico é a nossa famosa ranitidina, na dose de 75 a 150 miligramas, podendo ser usada até 2 vezes ao dia. Os nossos inibidores da bomba de prótons, que é a arma principal aqui na terapêutica farmacológica da DRGE, como exemplo clássico o nosso omeprazol. Tu pode fazer usos também de antiácidos, como hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio, ou os dois em associação. Lembra que o antiácido, ele vai reduzir sintomas, e ele reduz sintomas momentaneamente. Não serve para tu tratar o teu paciente de DRGE com antiácido, serve para tu reduzir os sintomas dele momentaneamente. E pessoal, a última parte do tratamento, que é o tratamento cirúrgico, a gente vai ver as indicações, vai ver as formas. A gente tem como forma a nossa famosa fundoplicatura de Nissen, ou a fundoplicatura total, que é onde você vai pegar o fundo gástrico, dar uma volta no esôfago e suturar, fazendo com que a gente simule com isso um esfíncter esofagiano inferior bom, excelente para não ter refluxo. Outra forma de cirurgia é as nossas fundoplicaturas parciais, que podem ser de 180 a 270 graus, depende da técnica cirúrgica, que são duas, a de Dor e a de Toped. Fica com isso, a gente não vai detalhar tratamentos, até porque para não alongar muito a nossa aula. Agora, gente, eu já falei tudo de importante de DRGE para vocês. Agora eu trago como a DRGE vai entrar dentro do teu consultório. Vai ser abordada clinicamente por você. Trouxe aqui um paciente masculino, branco, 54 anos, casado e advogado. A queixa principal dele é azia. O que é azia? Queimação epigástrica. Vamos ver a HDA desse paciente. O paciente relata ter pirose há mais de 20 anos, sem nunca ter realizado investigação. Ele veio à consulta por apresentar piora dos sintomas, com 3 episódios de regurgitação noturna associados a tosse e dispneia. O paciente vem observando pirose diária pós-prandial de aproximadamente 30 minutos, com alívio na ingestão de água ou leite. Em algumas ocasiões, esse paciente notou uma discreta disfagia. Pessoal, eu coloquei alguns outros dados, mas foram irrelevantes, como a HPP, a IOA e o exame físico. Ambos são irrelevantes e o exame físico desse paciente foi normal. E eu listei para vocês o que é de importante e o que é que você tem que dar importância nessa história clínica desse nosso paciente. O que é pirose há mais de 20 anos, regurgitação noturna, tosse, dispneia, disfagia aos sólidos. Eu tenho certeza que se você assistiu a aula até aqui, você ficou alerta para essas coisas que eu marquei aqui. Por quê? Porque essas coisas é o que você tem que ter em mente
para quando você for abordar o seu paciente, porque esse paciente aqui não é um paciente típico de DRGE, que aparece com aquela pirose clássica. Não, esse paciente aqui é um paciente que não investigou sua DRGE e está com uma possível complicação. Então passo o slide e pergunto: pirose há mais de 20 anos, o que isso quer te dizer? Eu sei que tu sabe que pirose há mais de 20 anos quer dizer que esse paciente provavelmente já tem uma complicação da DRGE, porque muito tempo de exposição do seu epitélio esofagiano ao ácido estomacal. E em algumas ocasiões esse paciente notou discreta disfagia aos sólidos. O que disfagia quer dizer? Eu sei que você já sabe que disfagia me fala a favor de uma complicação da DRGE. Nosso paciente, pessoal, tem indicação de exame complementar? Eu sei que você sabe que esse paciente, logicamente, tem indicação de exame complementar, porque eu tenho que ver como é que está o esôfago desse paciente após tanto tempo de exposição ao ácido estomacal e após ele apresentar essa sintomatologia bem atípica e bem grave acerca da nossa DRGE. A DRGE típica não se manifesta assim. A DRGE típica do paciente que vai ao ambulatório com a patologia que ele suspeita não aparece tão complicada, evidentemente, como apareceu aqui nesse paciente. Então, o nosso paciente tem sim indicação de exame complementar, como indicação de pedir uma endoscopia digestiva alta, porque um dos critérios, idade maior do que 45 a 55 anos, nosso paciente se enquadra aí, já tem indicação de endoscopia digestiva alta. O nosso paciente tem sinais de alarme, nosso paciente é bem complicado, pessoal. E o nosso paciente tem um histórico de pirose prolongada. Há mais de 20 anos o cara estava sentindo pirose e não procurava um médico. E outra indicação, que são de sintomas atípicos, a gente já pode pedir uma pH-metria de 24 horas para abordar melhor e saber melhor sobre a patologia desse paciente, caso ele venha a precisar de uma terapêutica cirúrgica. Então, a conduta para o nosso caso foi a solicitação da endoscopia digestiva alta. A gente orientou o paciente a fazer medidas anti-refluxo, fazer o uso de inibidores da bomba de prótons. Indicaria nesse paciente fazer uso dobrado 2 vezes por dia, na dose de 20 a 40 mg de algum inibidor da bomba de prótons. Digamos que o omeprazol, por exemplo, 40 mg, 1-2 vezes por dia. Pessoal, agora comentando a questão que eu coloquei para vocês no início da aula. Eu tenho certeza que agora vocês já sabem a resposta da nossa questão. Talvez alguns até aqui ainda achem que tem 2 itens corretos. Mas vamos lá comentar a questão com vocês. O que é que o item A diz? A DRGE é uma doença potencialmente curável com tratamento clínico. Tem gente que acha que esse item é certo. Esse item é parcialmente correto. Não é o totalmente correto. Ela é sim potencialmente curável com tratamento clínico associado com as medidas anti-refluxo. Você tem que saber disso. A letra B. A maior parte dos portadores de DRGE apresenta erosões esofágicas ao exame endoscópico. Pessoal, a maioria tem a mucosa íntegra quando eu peço a nossa endoscopia. C. Não há correlação entre piora dos sintomas e aparecimento do esôfago de Barré. Eu acho que você lembra, no slide de endoscopia digestiva alta, que eu falei que nem sempre os achados endoscópicos se corroboram com a sintomatologia do paciente. Então, o item C aqui, pessoal, fica sendo o item correto. Mas vamos ler o item D. A prova terapêutica com IBP por 4 semanas deve ser utilizada em todos os pacientes com sintomas de DRGE. Lembrou da idade? Isso mesmo. Quem tem mais de 40 anos, a gente não indica prova terapêutica. O item E. pH-metria esofágica é indispensável para o diagnóstico de DRGE. Pessoal, você pode fazer o diagnóstico de DRGE clinicamente, sem pedir nenhum exame.
Então, pessoal, o item correto é o item C. E aqui a gente termina a nossa aula. Obrigado por ter assistido até aqui. Diz que gostou. Se não gostou, faz um comentário. Muito obrigado. Simplesmente agradece. Um abraço e até a próxima.